Boa noite a todos. Eu sou a Juliana, sou evangelizadora aqui da casa. Tenho alegria hoje, né, de conversar sobre esse tema tão especial, tão vívido, né, no nosso dia a dia, que é a questão das doenças e a dimensão espiritual que ela traz. Nós, como espíritas, né, a gente se preocupa muito dessa conexão do nosso corpo e o espírito. E a gente vai debater um pouquinho hoje, conversar um pouquinho sobre as doenças contemporâneas. Gente, a ciência e a medicina, ela tem evoluído bastante, né? É tanto que os diagnósticos das doenças têm sido mais precisos, têm sido cada vez mais precoces e os tratamentos também cada vez mais inovadores, graças a Deus, né? A gente tem tido um grande avanço na medicina. Mas mesmo com tantos avanços, as doenças elas continuam a surgir, muitas vezes de maneira inesperada e em escalas preocupantes. Um exemplo disso é a pandemia do Covid-19 que a gente teve aí, né? Que foi bastante assustador para todos nós. Então, hoje, nessa reflexão, a gente vai propor um olhar mais profundo, usando a visão da ciência, da religião e principalmente da espiritualidade, no processo de adoecimento e também no processo de recuperação. Então, o que a gente vai refletir? Como o espiritismo e outras religiões interpretam as enfermidades? E qual o papel da mente, da fé e das energias espirituais na manutenção da saúde? Pode passar? Bom, a Organização Mundial de Saúde, ela desde 1998, ela já incluiu a dimensão espiritual no seu conceito multidimensional de saúde. Então, qual que é o conceito dela de saúde? Saúde é um completo bem-estar físico, mental e social. E desde 1998, ela incluiu a dimensão espiritual. Ela remete à dimensão espiritual a questões como significado de vida, sentido de vida e não se limitando a qualquer tipo específico de prática religiosa. Então, ela não fala que determinada religião é melhor que a outra, mas ela já considera que a dimensão espiritual é importante para a pessoa se manter em saúde. Embora os mecanismos de como esses valores interferem no processo de saúde e doença não estejam bem esclarecidos, né? Já é uma dimensão bem reconhecida. Inclusive, tem experiências, né, gente, com pessoas adoecidas que passam por doenças sérias, verificando que quem tem um nível de espiritualidade desenvolvido tem mais chance de recuperação, se recupera de forma mais rápida também. Então, tem um impacto positivo na recuperação de doenças. E qual que é o cenário das doenças contemporâneas hoje no mundo? Atualmente, a gente observa o crescimento de doenças como doenças crônicas, doenças cardíacas, diabetes, AVC, câncer, doenças autoimunes, lúpus eritematoso, artrite reumatoide, diabetes mellitus tipo 1, esclerose múltipla, doenças de Crohn e outras. Doenças emocionais e mentais, que eu acho que é o que tem chamado mais atenção no momento. Depressão, ansiedade, síndrome do pânico, transtorno afetivo bipolar, transtornos do desenvolvimento, esquizofrenia e outros. As epidemias e pandemias, Covid-19, gripe aviária e outras. Pode passar. As doenças contemporâneas, gente, elas são um reflexo muito do estilo de vida moderno que a gente tem levado, né? Eu olhei essa foto aí, de certa forma, me identifiquei com ela. Eu correndo com dois filhos e correndo para o trabalho e tendo que dar conta de tudo. Então, o que a gente observa? Nesse estilo de vida moderno, a sociedade tem valorizado muito o quê? A produtividade, ser multitarefa, dar conta de tudo, e isso tem reduzido o nosso tempo de descanso, o nosso tempo de lazer, o nosso tempo com a família, tem tirado, às vezes, o nosso tempo até para trabalhar a espiritualidade e tem elevado muito o nosso nível de estresse, trazendo doenças. Junto a isso, a gente tem a questão do sedentarismo, né? Que se a gente trabalha tanto, a gente também não tem, às vezes, muito tempo para se exercitar. E aliado a isso tudo, hábitos pouco saudáveis, por exemplo, a alimentação.
Hoje em dia, muitas vezes a gente não tem tempo de preparar o próprio alimento, comprando sempre aqueles produtos industrializados, já prontos ou pré-prontos, o que é muito ruim para a nossa saúde. Pode passar. Então, em relação às doenças, será que existe uma dimensão espiritual envolvida? Acredito que aqui nós espíritas, né, a gente concorda que existe, então a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Muitas enfermidades pomposamente batizadas pela ciência médica não passam de estados vibratórios da mente em desequilíbrio. Então, muitas vezes a doença ela vai começar no estado de desequilíbrio da mente. A saúde, em essência, é a harmonia de vibrações. Na Terra, a doença implica em uma equação de vários parâmetros. Então, a respiração é importante, a atividade física é importante, a higiene do corpo é importante, o alimento é importante. Mas é preciso convir que as raízes morais são sempre os fatores de maior importância. A saúde, gente, apesar de todos os desequilíbrios, é um objetivo maior do homem a se confundir até mesmo com a felicidade. E eu vejo assim, parece que após a pandemia, as pessoas estão ainda cada vez mais preocupadas em ter saúde, manter saúde, né? Dos estados vibratórios em desequilíbrio, o que a gente pode citar? Desequilíbrios psíquicos, morais, doenças da ideia, coagulação de impulsos mentais, padrões de pensamentos negativos. Então, muitas vezes a gente congela em determinados pensamentos, né? Aquilo vira um círculo vicioso e a gente não consegue sair daquilo ali. E a nossa vibração cai. E muitas vezes, se isso for a longo prazo, isso vai desencadear doenças na gente. Somente nesses estados de desequilíbrio, somente 10 renovadoras representarão um remédio decisivo para transpor esses desafios. A dor acontece muitas vezes como reflexo da doença e ela é nossa companheira até no momento de nossa integração total com a lei divina. Então, muitas vezes a dor vem na nossa vida nos impulsionando quando a gente, às vezes, deslocou um pouco da caminhada do Cristo. E ela vem nos dando aquele empurrãozinho, nos trazendo de volta para aquela caminhada, né? E essa dor, ela pode ser advinda da nossa vida atual ou de vidas pretéritas. E a gente vai ver isso. A doença também, gente, apesar de ser muito difícil a gente passar por ela, ela é terapêutica. Por quê? A doença física, de modo geral, ela vem do mental e ela é liberada através do físico. Por isso é que quase sempre mais proveitoso para o paciente deixar que a doença, que é simples drenagem de fluidos pesados, siga seu curso normal e se purifique. Então, assim, o perispírito, que é o corpo espiritual, muitas vezes ele vai servir de mata-borrão para o espírito. O que o espírito está refletindo? Ele está refletindo luz? Ele está refletindo sombra? E somos nós mesmos que estamos construindo isso para a gente. Então, o perispírito ele vai refletir o que a gente tem construído na nossa vida. E a doença sobre a perspectiva da religião? Desde os tempos antigos, as religiões buscavam entender as causas do sofrimento humano. No cristianismo, por exemplo, Jesus curava os enfermos e muitas vezes associava a cura pela fé. Então ele falava, né? Vá em paz, a sua fé te curou. O budismo ele ensina que a doença pode ser um reflexo do karma e um caminho de aprendizado. Já o hinduísmo, ele acredita que o equilíbrio entre corpo, mente e espírito é essencial para a saúde. Então, as religiões já têm essa visão um pouco mais ampliada da doença. Bom, independente da crença, quase todas as tradições religiosas concordam em um ponto. A doença não é apenas física, mas também tem raízes emocionais e espirituais. Então, se nós somos espíritos, né? Nós não somos esse corpo físico aqui apenas. A gente, quando está doente, se a gente pensar só no âmbito físico, a gente vai ter um pouco talvez de demora para se recuperar, né? Porque, na verdade, nós somos espíritos e a causa vem de lá. O Espiritismo, codificado por Allan Kardec, nos ensina que os espíritos imortais, passando por experiências na matéria, podem desencadear doenças, né? De várias origens. Por exemplo, reflexo de vidas passadas. Algumas doenças podem ter resgates kármicos, frutos de ações pretéritas.
Um espírito, por exemplo, que abusou do próprio corpo em outra encarnação, pode renascer com fragilidade. Então, por exemplo, um espírito que ele passou por suicídio em uma outra vida. Na próxima reencarnação, ele pode vir com alguma dificuldade, alguma fragilidade do corpo, até mesmo para ele valorizar o seu corpo, valorizar a sua encarnação. É, dependendo do estilo de vida da pessoa, se ela, a forma como se alimenta, o uso de drogas, bebidas, o seu desencarne pode até ser considerado um suicídio lá, no mundo espiritual. E ela pode vir com o corpo mais fragilizado numa outra encarnação para aprender a valorizar, né, o seu corpo físico. Provações para o crescimento espiritual. Algumas enfermidades surgem como desafios que fortalecem o espírito, ensinando paciência, fé e resiliência. O que não é nada fácil, né, gente? Fácil a gente falar, mas quando a gente passa, realmente é bastante difícil. Bom, e a visão espírita sobre a doença? A gente vê que a influência espiritual negativa, ou seja, espíritos obsessores, podem afetar a nossa energia, tornando-os mais suscetíveis a doenças físicas e mentais. Então, aqui eu acho que acontecem duas coisas. Uma, que a pessoa ela pode ficar doente, e se aquilo abater muito o seu emocional, a sua perseverança, né, isso pode abrir brechas para uma sintonia espiritual inferior. E, ao mesmo tempo, uma pessoa que ela cria uma conexão com espíritos inferiores de uma forma bem intensa, isso também pode levar ao seu adoecimento. Desequilíbrios emocionais e mentais, como pensamentos negativos, rancor, tristeza, medo, podem criar bloqueios energéticos, levando a enfermidades. Então, gente, é igual a gente trabalha bastante as emoções com as crianças aqui na evangelização infantil. Não é proibido a gente pode sentir. O complicado é quando a gente permanece em determinados tipos de pensamento, trazendo adoecimento. E eu acho que o nosso corpo, ele vem assim como um sinalizador de que algo não anda bem. Então, é bastante importante a gente ficar atento a isso. E sempre, assim, estar aberto para procurar ajuda. Porque, às vezes, ou a gente acha que a gente é mais forte do que a gente é, ou porque existe uma certa vergonha, ou até mesmo orgulho de ter que pedir ajuda, né? Então, acho que a gente tem que ficar bastante atento aos sinais que o nosso corpo oferece. Eu gostei dessa foto aí, né? Que mostra a criança lá no computador. Então, dependendo do que a gente vê, do que a gente consome, do que a gente absorve, pode dimensionar mais alguns sentimentos que a gente já traz. Então, sentimentos de raiva, de vingança, de violência. Isso também vai abrir brechas para interferências espirituais, né? Mas a doutrina espírita também nos ensina que nenhuma doença é castigo, pelo contrário, ela é uma oportunidade de aprendizado e evolução. Então, por exemplo, se a gente vê uma criança bem novinha, nascendo com uma doença grave, com uma síndrome, se a gente for pensar puramente na vida material, a gente pensaria até que Deus não era justo, né? Como que uma criança tão novinha está passando por determinada situação? Mas quando a gente vê no âmbito espiritual, a gente vê que sempre tem um sentido e que é sempre uma oportunidade de aprendizado e evolução, seja para aquele espírito e seja para sua família também. Pode passar. Então, como nos proteger? Como nos curar? Não há cura para as nossas doenças da alma quando a nossa alma não se rende ao impositivo de recuperar a si mesma. Pérolas do além. Então, às vezes, se a gente fica doente, a gente quer uma fórmula fácil para a gente se recuperar. A gente quer ir lá no doutor Yodaí e falou, doutor Daí, me passa um remédio aí por 30 dias para eu tomar todo dia à noite na hora de dormir. Aí eu vou ficar bom, né? Só que hoje a própria medicina ela está cada vez mais incluindo o paciente como agente ativo na sua recuperação. Porque sem a sua participação, ele não vai se recuperar, ou vai se recuperar de forma bem lenta. Então, é muito importante a gente querer curar a nossa própria alma. Sem que teu pensamento se purifique, sem que tua vontade carregue o barco do organismo para o bem, a intervenção dos remédios humanos não passará de medida em trânsito para inutilidade. Do livro Segue-me. Pode passar. Só voltando um pouquinho, gente, a doença, o que ela
muitas vezes nos impulsiona e nos obriga a fazer, olhar para dentro da gente mesmo, né? Eu tive uma situação, eu sou dentista, eu tive no ano, tem uns 3 anos, eu tive um problema sério na minha mão direita, eu tive que me afastar do meu trabalho por 6 meses. Foi horrível para mim, foi muito ruim, porque meu trabalho era tudo, né? Era o que eu amava e tal, mas naquele momento eu senti que foi uma forma de Deus de me parar à força para eu olhar para dentro de mim mesma. E esses 6 meses foram muito importantes. Eu voltei assim muito modificada, acredito eu. Então, em termos físicos, o que que a gente deve procurar fazer, né? O mínimo do beabá. Ter uma alimentação mais equilibrada, né? Descascar mais legumes, verduras do que desembalar. Ter práticas regulares de exercícios físicos. Procurar dormir bem, descansar, evitar o excesso de estresse. Então, as pessoas não estão se permitindo o básico que é descansar. Muito importante. Ações mentais e emocionais. Procurar cultivar pensamentos positivos. Isso não é o positivismo tóxico, que não nos ajuda em nada, mas a gente sempre procurar cultivar a fé e esperança no nosso coração. Praticar o perdão, evitar guardar as mágoas, que não é fácil também. Desenvolver a paciência e a resiliência diante das dificuldades. E eu acrescento aí também a gratidão, né? Eu acho que a gratidão te dá esse bem-estar de que a gente tem muito mais do que a gente precisa. Então, a gente tem muito mais motivos para agradecer do que para reclamar. Ações espirituais. Elevar a vibração através da prece e da meditação. Muito importante ter esse momento de recolhimento para a gente falar com Deus e Deus falar com a gente. Frequentar ambientes espiritualizados, a casa espírita, por exemplo, e a gente selecionar, gente, a dedo os ambientes que a gente vai, as pessoas que a gente convive, aquilo que a gente vai assistir, aquilo que a gente vai ouvir, porque isso faz muita diferença na nossa vibração. Buscar o auxílio no passe espírita e na fluidoterapia. Então, esse também é o tratamento espiritual da doença, né? Já que não somos só corpo físico. Praticar a caridade, pois o amor cura a alma. Isso já tem estudos também provando, né, que a pessoa que pratica caridade, isso libera um bem-estar para ela, mostrando que tem pessoas que até adoecem menos e demoram até mais a desencarnar quando ela pratica o bem. Pode passar. Ações espirituais. O espírito André Luiz, através das obras psicografadas por Chico Xavier, nos ensina que a mente é o espelho da vida em toda parte. Isso significa que aquilo que pensamos e sentimos reflete diretamente no nosso corpo. Então, por exemplo, quando a gente está no mundo espiritual, que a gente não está lá com o nosso corpo físico, a gente se mostra do jeito que a gente é. E aqui, muitas vezes, a gente não vê no outro, né? O que ele está refletindo, mas tudo aquilo que a gente pensa, tudo que a gente sente, está sendo refletido aqui no nosso espírito. Pode passar. Então, Joana de Ângeles, eu fui pesquisar mais o que ela falava sobre doenças mentais e obsessão. Ela fala que a questão mental é uma questão grave que demanda acurados estudos, sejam decorrentes dos transtornos orgânicos e mentais, sejam de causa obsessiva. Então, por exemplo, uma doença mental, uma pessoa que tem um transtorno orgânico, por exemplo, o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Essa pessoa ela tem um problema orgânico que interfere nos seus neurotransmissores e ela pode desenvolver uma doença mental decorrente disso. Mas a obsessão por si só, ainda mais se for uma obsessão muito acentuada, ela também pode levar a pessoa ao adoecimento aqui na carne. Sendo o homem um espírito encarnado em processo evolutivo, somente por meio do seu conhecimento espiritual e esforços contínuos, ele vai conseguir solucionar os distúrbios que lhe apresentam enquanto estiver no trânsito carnal. Então, aquilo que eu falei, né? Se a gente buscar só na carne as causas da sua doença,
né? A gente precisa ter uma visão ampliada, olhar para dentro de nós mesmos, procurar nos perceber, nos conhecer, para a gente ir em busca da cura, né? E aí, Joana de Ângeles fala muito da reforma íntima, do autoconhecimento, né, gente? Que é muito importante. E o próprio Espiritismo, ele nos conduz muito a essas autorreflexões. Cada enfermidade mental tem sua etiopatologia específica sediada no perispírito do paciente, como resultado de comportamentos que se permitiu de maneira equivocada. Então, não sei se vocês já viram uma história que a gente conta muito na evangelização, do menininho que, quando ele fazia coisas erradas, o pai tinha uma tábua de madeira, ele ia lá, pregava um preguinho e deixava a marquinha na tábua, para ensinar para ele como que as nossas atitudes, como que com as nossas atitudes, o nosso perispírito ele vai ficando marcado. E dependendo do tanto que ele vai ficando marcado, chega um momento que a gente acaba manifestando doenças. O homem, por meio das construções mentais e atitudes, ele instala no centro da vida pensante os germes dos distúrbios que produzem alienações as mais diversas. Então, às vezes, uma pessoa que está passando por um processo obsessivo intenso, né? E às vezes a gente tem uma coisa de fazer de vítima, né? Ah, mas eu sou uma vítima, não sei porque eu sou tão perseguido. Mas por quê? Você está tendo construções mentais, atitudes que está te sintonizando com aqueles espíritos. Então, sempre somos nós que abrimos uma brecha, uma portinha para passar por processo de obsessão. Psicoses, psiconeuroses, traumas, obsessões que se apresentam em múltiplos aspectos. As causas atuais de muitas doenças possuem suas matrizes na anterioridade do caminho percorrido no passado pelo espírito, ora em alienação. Então, às vezes, a gente não entende por que determinadas coisas acontecem com a gente, né? Falar, ah, mas eu estou nesse caminho, né? Nesse caminho reto, estou procurando me melhorar, nananã. A gente não entende. Pode sim ser um resgate da vida passada, ou não, pode ser dessa vida mesmo. E é tão interessante que quando a gente se propõe, a gente fala assim, não, agora eu vou nesse caminho, vou firme, né? Seguir nesse caminho aqui de Jesus, e aí que as provas aparecem, para testar a nossa vontade, não é? Isso já me aconteceu. Eu falo, oh meu Deus, para que eu falei aquilo com Deus, que agora eu queria ser mais. Aí aparecem as provas para nos provar se a gente está realmente persistente. Na gama multifacetada das alienações mentais, as obsessões igualmente ocupam um lugar expressivo. Ódios demoradamente cultivados vinculam os que estão no além-túmulo e os que já estão encarnados na Terra, produzindo lamentáveis consórcios mentais de consequências imprevisíveis. Olha que interessante, gente, consórcios mentais. Então, uma via de mão dupla, né? Não é só de lá para cá, não. A gente também está sintonizando. E às vezes vira uma viciação e a gente não consegue sair daquilo ali. Se a gente não mudar as nossas atitudes, a gente não corta essa conexão e a gente não consegue melhorar. Amores violentos, saciados em sangue, asfixiados em traição, reagrupam algozes e vítimas no intercâmbio espiritual que se transforma em subjugações de curso demorado. Aí tem um filme, gente, eu não sei se vocês já viram, chama Ninguém é de Ninguém. É um filme baseado numa obra da Zíbia Gasparetto. É muito interessante que ele mostra uma esposa, né, que o marido era muito ciumento, obsessivo, trazendo uma série de transtornos familiares. Ela acaba se separando dele, ele não aceita, e naquele tumulto lá de querer voltar, ele acaba morrendo. E depois ele como espírito lá no mundo espiritual, ele começa a obsediar ela. E o tanto que ela fica doente, ela fica transformada. Ela era uma advogada, nananã. Ela, assim, fica transformada, fica muito doente. E, assim, então, é interessante para quem quiser ver que reflete bastante isso. Mas sempre existe a conexão do obsediado com o obsessor. Alguma brecha foi aberta. E aí, estou falando rápido, né? Que a dona Ângela falou que era 45 minutos. Eu quis abrir um parágrafozinho para as doenças contemporâneas nas crianças e nos adolescentes. Eu acho que é uma coisa que tem
preocupado bastante a sociedade, as famílias, né? Então, o que que acontece? Nas últimas décadas, as transformações sociais, ambientais e tecnológicas têm impactado a saúde das crianças e adolescentes. As doenças contemporâneas, tanto do ponto de vista físico quanto mental, refletem as mudanças no estilo de vida, na alimentação, na exposição a fatores ambientais e no contexto digital. Vamos falar um pouquinho sobre os principais desafios de saúde enfrentados por essa faixa etária. Então, gente, a gente está num momento assim de complexa mudança, né? No estado das crianças e adolescentes, eu acho que nunca tão precocemente, né? As crianças, os jovens têm ficado doentes com questões mentais, emocionais, e assim muito reflexo também do estilo de vida. Esse estilo de vida corrido, que os pais trabalham muito. Muitas vezes as crianças estão presas dentro de casa, dentro do apartamento, com acesso a celulares, videogame, telas em geral. Não tem tanta convivência com a família, os pais não estão conseguindo fazer um meio termo ali entre o trabalho, estar presente na vida dos filhos e trazendo grande reflexo, né, para a saúde deles. Então, vamos pensar em termos de estilo de vida. Obesidade infantil causada pelo sedentarismo e alimentação inadequada. Então, crianças cada vez mais presas, que não vão para uma praça, que não vão para uma quadra, que não vão para o parquinho, que não andam de bicicleta. Aqui em Santa Teresa, pelo menos, nós somos muito privilegiados, né? Porque aqui, pelo menos, a gente tem mais segurança das crianças terem essas atividades externas. Numa cidade maior, eu já morei em Vitória. Lá eu nunca deixaria meus meninos fazer o que eles fazem aqui em Santa Teresa, por questão de segurança. Eu também sou de Belo Horizonte. Em Belo Horizonte ainda nem pensar. Eu tenho sobrinho que fica totalmente preso dentro de casa, ou é escola, casa e celular. Então a gente vê esse reflexo bem forte, né? Uma alimentação também inadequada. O aumento da prevalência de doenças crônicas de tipo diabetes tipo 2, que antes era rara na infância e agora cresce devido ao aumento da obesidade infantil. Pressão, hipertensão arterial relacionado ao excesso de peso e alimentação rica em sal e gorduras. Pode passar. Transtornos mentais e emocionais, ansiedade, depressão, devido à pressão acadêmica, redes sociais, isolamento social que contribuem para o aumento desses transtornos. Então, gente, a questão da rede social é crítica. A gente, adulto, se a gente não colocar um limite, se a gente com toda a compreensão que a gente tem, a gente cai numa sintonia negativa, imagina a criança, o adolescente que está ainda em processo de desenvolvimento, aquela questão de se comparar, né? A gente sabe que muito do que é colocado no Instagram é só o lado positivo, aquele lado mais superficial. Então, os jovens que se comparam, querem manter um padrão de beleza que a mídia adota, né? De magreza, disso e aquilo, se impondo padrões, comportamentos de doença, né? Como os transtornos alimentares, anorexia, bulimia, compulsão alimentar, mais comuns devido à influência midiática sobre o corpo ideal. Então, jovens que se alimentam, força a sair do alimento, vomitar para poder ficar magrinho. E tem uma percepção errônea do seu corpo. Ela se olha no espelho, ela se vê de um jeito, mas ela está de outro. Ela se olha no espelho, ela se vê gorda, ela não está gorda, ela já está muito magra. Então, isso é uma coisa muito séria. E eu acho assim que cabe aos pais, às famílias regularem isso. Criança antes de 14 anos não é para ter rede social. Essa é a recomendação. Né? Esse ano até o Ministério da Educação, né, veio com aquelas normas de não ter o celular na escola. Então, para poder reduzir, porque a gente já sabe, está gritando na nossa cara o tanto que isso tem trago prejuízo. Dependência digital, uso excessivo de telas, prejudica o desenvolvimento social, emocional, cognitivo. O cérebro deles ainda está em desenvolvimento e eles são bombardeados de informações que eles não têm a capacidade de assimilar. Sem contar que ali, dentro da internet, é um campo aberto que, se os pais não limitarem, eles vão ter acesso a coisas que eles não estão preparados para ver.
Sem contar que eles vão ter contato com pessoas que têm a mais variada ideologia, valores morais ou ausência de valores morais. Antigamente, os pais ficavam felizes quando o filho estava quietinho dentro de casa, porque ficava seguro, né? Ai, não está na rua, aqui é seguro. Hoje é o contrário. Os pais que veem o filho ali dentro de casa, dentro do quarto, é mais preocupante, porque você acha que ele está lá sozinho, mas o quarto é o lugar mais movimentado que existe, porque ele tem contato com pessoas do mundo inteiro e sabe-se lá com quem. Traz também transtornos do sono, né? O uso de dispositivos eletrônicos à noite, afetando o sono, o sono é imensamente importante para crianças e adolescentes e também afeta o desempenho escolar. E outros problemas, síndrome do olho seco, problemas posturais. Gente, e diante disso tudo, dessa dependência digital, isolamento social, a dificuldade de convivência com seus pares, isso vai também trazendo angústias, sentimentos negativos que vão deixar a pessoa mais, a criança, o jovem, mais propensa a desenvolver processos obsessivos. Doenças causadas por hábitos sociais e ambientais. Infecções sexualmente transmissíveis, devido ao quê? O início precoce da vida sexual sem proteção, aumentando o risco dessas doenças. Então, infelizmente, a gente tem visto um processo de sexualização das crianças cada vez mais cedo, né? Pulando etapas. Aí essas crianças iniciam a vida sexual sem nenhum tipo de preparo, sem nenhum tipo de orientação, sem ter com quem dividir, com quem conversar e se submetendo a doenças graves. O uso de álcool e de drogas que tem sido cada vez mais facilitar o seu acesso, a influência social, né, que se coloca em redes sociais ou até entre eles em grupinhos, né, tendo acesso a drogas e álcool e tudo mais, isso eleva os casos de dependência. Pode passar. Doenças respiratórias também, não só por asmas e rinites, mas aí é poluição, mas devido ao contato precoce com substâncias químicas, né? Então, por exemplo, a gente viu recente como tem tido um boom, assim, tem sido virado modinha entre jovens essa questão do uso do cigarro eletrônico, que também afeta bastante a doença, a saúde. E doenças respiratórias infecciosas, gripe, Covid-19, bronquiolite, são desafios frequentes. Gente, eu estou falando isso tudo, não é no intuito da gente sintonizar com medo, com a preocupação, com a raiva, porque a gente acaba, eu sou mãe, a gente passa pelo medo sim, mas não é para a gente se fixar esse medo e deixar nossa vibração cair, não. É para a gente abrir os olhos e saber que a gente tem que tomar as rédeas da vida dos nossos filhos, porque os nossos filhos também eles são reflexo de nós mesmos, né? A gente também, como adulta, a gente precisa se cuidar, cuidar da nossa saúde emocional, cuidar das nossas feridas, ir atrás de profissionais para nos ajudar, porque eles vão ser o reflexo da gente, né? Muitas vezes a gente vai cobrar uma coisa do filho, mas que a gente mesmo não está fazendo. Então, isso é muito. A gente tem um equilíbrio em família. Nós estamos todos conectados ali em família. Então, o desequilíbrio de um vai refletir no outro. Então, a prevenção para isso tudo. A prevenção dessas doenças passa por hábitos saudáveis, monitoramento médico, conscientização sobre o impacto do ambiente, da tecnologia, da saúde infantil e adolescente. Eu acho que é o momento mais importante para a gente conversar, conversar com a escola, conversar na casa espírita, conversar com o psicólogo, com o médico, é unir forças. Não é a gente ficar quietinho lá da nossa casa, angustiado, e pensando assim, mais para frente eu resolvo, né? Deixando aquilo virar uma bola de neve, que lá na frente pode ser tarde. Eu coloquei aí o exemplo do filme da Netflix que virou, né? Todo mundo só se fala nisso. Eu não vi ainda, né? Mas assim, o que eu quero dizer? A importância da gente ter conhecimento.
A gente, quando a gente vai tirar uma carteira de motorista, a gente passa por um curso, a gente tem que estudar, nananã. Quando um médico, para ele fazer uma cirurgia, ele precisa ter todo um estudo, uma formação, especialização. Um educador, ele precisa passar por todo o processo de formação. Mas a gente acha que ser mãe, que ser pai, é intuitivo. Que a gente não precisa, é intuitivo, vai sair de forma natural. Não vai. Formar um ser humano, se a gente for pensar, isso, eu acho que é a maior das profissões que um pai e uma mãe pode ter de maior responsabilidade. Então, a gente tem que buscar, a gente tem que estudar, buscar conhecimento sobre o desenvolvimento deles, conhecimento espiritual também. Trazer para a evangelização, gente, seja de qual profissão, de qual religião seja, né? Evangelizar as crianças, os jovens, mostrar o caminho espiritual para eles, né? Por exemplo, sem puxar a sardinha para a nossa turminha aqui. A nossa turminha já está há 4 anos já, mais ou menos, desde a pandemia. Gente, faz muita diferença. Eu sou muito feliz por isso e eu queria que outras crianças. Tem muitas crianças, mas tem muitas que não têm essa oportunidade. E é uma coisa que vai fazer diferença na vida deles. Pais presentes na vida dos filhos, o trabalho é importante, a gente precisa de ganhar dinheiro para sobreviver, mas tem coisas que são prioridade. Olhar nos olhos do seu filho, conhecer o seu filho, saber o que se passa na vida dele, quem é ele. Muitas vezes os pais não sabem quem é o filho, sabe? Então isso é muito importante. Pedir ajuda profissional, volta a falar. Eu sou profissional de saúde, e muitas vezes, quando você sugere para um pai, para uma mãe, para levar no psicólogo, ainda existe bastante resistência. Não tem necessidade disso. A gente quer o bem maior do nosso filho. Então, se a gente tem os profissionais para a gente contar, por que não? Pode passar. Eu já falei aqui sobre um livro que chama Geração do Quarto, que é de um psicólogo, Hugo Monteiro. É muito bom esse livro, ele conversa muito com essa ideia do filme, né? Então, abre os olhos para nós pais, como que está sendo a escola. Essas crianças estão adoecidas e a gente tem muita participação nisso. Então, para a gente ir fechando nas conclusões, as doenças contemporâneas desafiam a medicina, mas também nos convidam a um olhar mais profundo sobre a nossa própria existência. Se compreendermos que somos mais do que corpos físicos, perceberemos que a verdadeira cura começa de dentro para fora, no equilíbrio entre mente, corpo e espírito. Pode passar. Que possamos utilizar a fé, a prece e a reforma íntima como aliados na busca pela saúde plena, e que, diante das dificuldades, possamos lembrar que tudo na vida tem um propósito maior e que Deus nunca nos desampara. Mesmo diante de processos dolorosos por qual a humanidade e o planeta têm passado, que é o processo de regeneração, a gente vê que o planeta está adoecido, as pessoas estão adoecidas, não tem sido fácil. A nossa capacidade de responder aos desafios se mantém. Devemos preservar a esperança, mas sabendo que o atual momento nos pede transformações profundas. Então, não existe fórmula mágica, a gente tem que fazer a nossa parte. Pode passar? E aí, por último, né, quis colocar a imagem de Jesus, né, nos seus inúmeros trabalhos de cura. Jesus que tanto que curou, nos cura até hoje. E ele nos deixou uma cartilha de como nos curar. Ele nos deixou um caminho, o caminho do bem. E ele ainda nos ensina, ele nos pede para que a gente seja pescadores de homens, né? Tantas pessoas passando por sofrimento. E a gente pode fazer um pouquinho que seja, uma palavra, um abraço, uma presença, o mínimo que seja, você está ajudando. Então, eu convido todos vocês, né? E eu também, que possamos ser pescadores de homens. É isso aí, muito obrigada, paz para todos, que assim seja.